Opa, estamos de volta aqui. Já tivemos aqui uma palestra incrível com a mestra Érica, né, falando aí sobre modelagem multinível e aplicação na nossa querida linguagem R, né? Sensacional, né? Muito bom, né? No final ainda mostrou o trabalho dela aí trabalhando com modelo multinível com 35 milhões de linhas aí, chorou lá no budget da Amazon, né? Muito bom, teve que pedir autorização e tudo, né? Sensacional, né? Muito legal. E mantendo o nível aqui da noite, né? Um cara que, o cara é muito gente boa, né? Ele tá sempre acompanhando aí o meu trabalho, né? E sempre esteve aí conosco na comunidade de estatística, né? Já estava lá com a gente lá desde o Minerando Dados, né? Antes deles virarem Stack, né? É um cara realmente que contribui muito. Já fez 2 lives aqui, né? Uma com a mestra Adriana, mestra Pimenta, agora é Renata Pimenta, agora me fugiu, acabei de falar o nome dela, mas acabei esquecendo. E também com o professor Brey também, né, uma sumidade aí de marketing também, né, um grande pesquisador, né? E ele que é graduado em administração pela PUC Goiás, né? Pós-graduado em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV do Rio de Janeiro, Gestão Financeira pela PUC de Goiás, mestre em Administração pela Unicinos, doutor em Administração na linha de Estratégias e Marketing pela ESP-FGV, com período sanduíche na Cornell University, sob supervisão de Vitala Hall. Suas pesquisas já foram indicadas ou premiadas pela base de dados internacional Emerald 2015, 2017, e eventos científicos como SEMEAD e EMA. Teve projetos aprovados em editais científicos pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Goiás, né, FAPEG, e pelo CNPq, né? Atualmente é editor associado da revista de Contabilidade, Gestão e Governança, pesquisador e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás, onde trabalha com temas ligados à economia comportamental e desempenho aplicados ao marketing, modelagem econométrica e experimentos em marketing, professor visitante no Master Program em Marketing na Universidade de Santiago de Chile, atua como coordenador de administração e marketing do grupo de ensino, pesquisa e extensão em marketing e data analytics, né? Está lá com a gente na comunidade de estatística e também é professor lá na Business School Brasil, né? Lá na MBA de Marketing Analytics e Economia Comportamental. Então, vem para cá, grande professor Limonge. Seja muito bem-vindo. Opa! Oi, Thiago. Que maravilha! Boa noite. Muito obrigado. Obrigado eu ia pelo colocar convite. música aqui, eu quase pedi para a Alexa cantar aqui para a gente não ser censurado pelo YouTube, né? Porque quando coloca a música famosa, o YouTube barra, né? Aí não tem como. Muito obrigado aí pelo convite, espero poder agregar para todo mundo aí, que a gente possa ter uma noite aí de aprendizado. Opa, seja muito bem-vindo aí, muito legal. Eu falei um pouquinho aí do seu currículo, que é bastante extenso, né? Mas fica à vontade para complementar, né? Tá. E vamos falar então de análise bibliométrica, né? Maravilha? Bora. Opa, show de bola, então, uma grande satisfação aí mais uma vez, mestre. Então, obrigado aí por tudo que você já fez aí, né, divulgando a comunidade e todo o apoio aí esses anos todos. Muito obrigado mesmo. Bem, primeiramente, então, Thiago, uma excelente noite também a todos que estão aí participando. Fico sempre feliz com os convites. Eu acho que somente a comunidade científica, a comunidade de ensino, quanto mais interação, quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode realmente acabar contribuindo. Então, estou sempre à disposição. Já falei isso ao Thiago, nos projetos que eu participo, seja no nível estricto ou no lato, eu sempre faço questão de levar o Thiago, acho que tem que ser extremamente comemorado o feito de levar a discussão da estatística com tanto critério, com tanto rigor aí, de maneira tão acessível também. Então, Thiago, os parabéns aí, conte sempre comigo, tá? Opa, bem, eu que agradeço. Uma ideia com o Thiago recentemente aí, a ideia é falar para vocês um pouco sobre a análise bibliométrica, que em sua grande maioria ela é sempre o primeiro passo para a gente começar a achar efetivamente relevância naquilo que nós estamos fazendo.
O objetivo para hoje, que eu acabei fazendo separação, e de antemão já aproveito para mencionar que eu vou compartilhar tanto os slides, as bases, tudo que estiver sendo feito, eu vou compartilhar com o Thiago. Fica à vontade para vocês poderem usar também, acessarem para a gente poder conversar, puder ajudar, eu fico feliz. Eu já disponibilizei o Shine aqui para a galera. Excelente. Dentre as plataformas ou dentre os pacotes que nós temos hoje para fazer a revisão bibliométrica, talvez o mais conhecido, talvez um dos mais citados também é o pacote chamado Bibliometrics, que vocês estão vendo aí na tela. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da discussão de como que a bibliometria, de como que essa análise, de fato, ela tem tido alcance e repercussão, não só no ambiente acadêmico, mas também é uma forma de você conseguir identificar ou mapear o que está acontecendo na tua área de conhecimento. E, ao mesmo tempo, depois eu vou entrar um pouquinho para mostrar para vocês a operacionalização no R. E aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, os 2 professores italianos, autores do pacote, do Bibliometrics, eles criaram toda a aplicação no Shine. Então, ficou muito mais fácil, digamos, de operacionalizar. Caso alguém tenha dificuldade de usar o R por algum motivo, tem como hoje você operacionalizar isso por meio de point and click, que é que eu vou acabar discutindo aí com vocês. Bem, só de maneira bem geral, o Thiago acho que já me apresentou bem, eu particularmente gosto de concentrar mais no conteúdo, mas basicamente eu tenho trabalhado isso já tem um tempo, sempre na área de marketing, e aí os estudos vão sempre levando a talvez um pouco mais de tendência, buscando relevância. Por estar vinculado dentro de uma universidade, nossa relevância acaba sendo muito mais mensurada por meio de citações e também por meio de impacto que a gente acaba gerando. E isso, recentemente, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho reorganizado um pouco as minhas linhas de estudo, isso a partir de 2 estágios pós-doutorais, algumas outras coisas que têm sido feitas em paralelo, mas talvez acho que tem 3 principais caminhos que eu tenho tentado fazer. O primeiro, trabalhar com a perspectiva de Spatial Data Science, que é trabalhar com o que a gente discute bastante hoje no mercado de ciência de dados, mas colocar nessa discussão uma pitadinha aí de aspectos geográficos, né, espaciais aí. Tem um laboratório, depois, se vocês jogarem Spatial Data Science, Universidade de Chicago, do professor Luca Ancelin, é talvez uma das principais tendências que a gente tem encontrado hoje nessa questão de business, né, de gestão. Uma outra área que também eu tenho tentado meus primeiros passos, estudado bastante, que é a estatística bayesiana também, que é uma forma de conseguir mostrar o estimador de maneira talvez mais precisa, que eu quero nos próximos anos começar a entrar mais nessa parte de publicação. E uma outra área também, que eu acho que também nesse momento nós estamos de excesso de dados, de uma coleta maior, uma viabilidade maior de coleta de dados, que é a perspectiva de séries temporais. Até fiquei bastante contente, Thiago, não sei se eu falei para você, agora em outubro, eu vou dar aula lá no MBA do professor Fábio, né, de Data Science Analytics. Maravilha, muito legal, hein? Justamente sobre séries temporais. Então, é uma temática legal de conseguir mostrar ao longo do tempo aí. O Thiago também fez o convite para trabalhar com a economia comportamental. Por que eu acho que isso se complementa? Ao mesmo tempo em que eu vou olhar o dado, eu tenho que olhar também o comportamento das pessoas, então ela vai juntando um pouco. Então, obviamente, eu consigo fazer um pouco mais a perspectiva analítica, mas também olhando não só para o dado em si, mas como que uma camada comportamental de padrões, de fato, vão conseguir melhorar. A nesse QR Code está vinculado ali ao meu LinkedIn, fique à vontade para trocar uma ideia, se puder compartilhar algum material, podem contar comigo, tá bom? Bem, basicamente eu separei a nossa conversa hoje em 2 pontos, tá? Discutir um pouquinho sobre revisão da literatura. Novamente, por mais que a terminologia possa ficar parecendo que é uma coisa só da academia, mas isso tem que ser feito, né, uma recomendação, sempre quando você for começar a dar os primeiros passos em relação a uma área, tá? Então, o professor que eu gosto bastante, o professor Otávio Bandeira, ele é da USP também, da EAC, e ele tem uma consultoria também, umas coisas que ele fala é verdade, assim, toda boa prática vem de uma boa teoria. Então, você precisa, sim, voltar a fazer esses estudos como forma de fazer a implementação. E dentre os múltiplos pacotes e softwares também, a discussão hoje com vocês é usar o Bibliometrics, e eu vou mostrar também, apresentar alguns argumentos por que efetivamente usar esse pacote
vai ter uma relevância para os estudos também, para todo o processo de vocês. Eu sempre gosto de começar com boas frases, assim, para a gente discutir. O professor Richard Thaler, tem pronúncias diferentes, um dos principais pesquisadores da Universidade de Chicago, ali, de economia comportamental, vencedor do Nobel e tudo mais. E tem uma frase que eu acho que é bacana quando a gente começa a pensar do ponto de vista de ler literatura por ler literatura. Se a perspectiva dele é fazer pesquisa sobre o mundo e não só para perspectiva teórica. Isso é um dos desafios que acho que nós temos dentro da academia, seja ela em qualquer lugar, que efetivamente é a relevância daquilo que eu estou pesquisando com o rigor da ciência. Então, tem se a lógica da modelos matemáticos, econometria, é uma forma de eu conseguir simplificar a realidade, a literatura é uma forma de eu me aproximar com o que está acontecendo na literatura. Um dos temas que eu investigo, por exemplo, são os influenciadores digitais, e isso fica bem claro. A literatura não criou o influenciador, mas a literatura é uma forma de conseguir identificar quais são os caminhos, o que já foi feito, o que pode ser feito, na perspectiva ou no contexto, como os influenciadores digitais. Então, sempre quando eu for, nessa noite, a gente for falar sobre literatura ou referências bibliográficas, sempre uma perspectiva de como é que isso vai ter implicação. A minha área de formação e de atuação na área de negócios, e eu acho que uma boa pesquisa, ela tem que sim conseguir chegar na ponta para o gestor, para que de alguma forma ele consiga aplicar no dia a dia dele. Mas afinal, o que é objetivo? Por que nós fazemos revisão da literatura? E ela tem crescido de maneira exponencial nas revistas ou nos periódicos científicos. Primeiro que a partir do momento em que eu faço uma revisão da literatura, eu consigo identificar trabalhos chamados seminais, tá? Um trabalho seminal são os trabalhos mais clássicos de determinada temática. Então, se eu começo a pegar a economia comportamental, eu vou ficar lá que em meados de 1920, por exemplo, eu tenho os primeiros estudos, começa a ter uma centralidade maior. Depois você vai começar a verificar na área de machine learning como os algoritmos começam a ser organizados, quais são as tendências. Então, é saber, poxa, qual que é o trabalho mais citado para eu começar a estudar a partir dele. Isso vai ajudar muito porque, como eu falei para vocês, a grande cobrança que nós temos ao fazer um trabalho, e isso vem uma mudança, com toda certeza, bem nos fundamentos da ciência. Por que você está fazendo alguma coisa? Qual que é a relevância daquilo que você está fazendo? E saber a evolução, montar um fluxo, né, um cronograma histórico, fica muito mais fácil de você conseguir pontuar o que foi feito, de fato você conseguir se tornar relevante por meio de uma determinada pesquisa. Se eu consigo, então, ter os trabalhos seminais, o objetivo também é identificar metodologia e técnicas de pesquisa. Então, eu falo bastante aqui dentro do meu ambiente, Universidade Federal de Goiás, eu falo muito para os alunos que fazem mestrado e doutorado, que se você está fazendo mestrado e doutorado para ser professor, você está limitando o teu conhecimento. Por quê? A partir do momento em que eu faço uma formação nível mestrado, doutorado, né, estricto, isso me habilita a ter rigor nos processos de pesquisa. Então, se efetivamente eu começo, por exemplo, a ter mais rigor na forma de coleta de análise, uma forma de coleta de avaliação, uma forma de escrita, isso tudo vai vir da ciência. Então, eu preciso ter uma experiência, eu preciso ter um certo aprofundamento para identificar quais seriam as melhores perspectivas metodológicas e também as técnicas que efetivamente podem ajudar a responder o eventual objetivo. É um pouco da mesma lógica quando eu faço uma proposta de um projeto de consultoria, de extensão, e eu preciso tentar resolver um determinado problema. Então, quais são as melhores alternativas, o que já foi feito, quais dados foram usados, quais dados podem, de fato, ser implementados também. Tem um pouco dessa perspectiva. Se eu consigo identificar essas metodologias, eu vou pensar quais são as ideias, como é que isso foi pensado, qual foi a grande evolução. Se a gente leva para essa parte mais analítica, a partir de eventuais discussões de algoritmos, se discute muito a aplicabilidade. Se eu discuto muito essa aplicabilidade, eu tenho que saber quais são as conclusões que já chegaram. Será que efetivamente isso é uma lacuna? Será que isso realmente ainda não foi feito? Ou seja, não é porque ninguém fez que é uma oportunidade. Às vezes não é viável, não faz sentido pesquisar aquilo. Mas por que isso tem crescido? Isso ajuda bastante. Outro ponto é descobrir também as teorias. Eu sempre brinco que se você estiver no final de semana de bobeira, eu falo assim, estou em casa, eu vou pegar alguma coisa para ler. A última coisa que você vai pegar é um artigo científico para ler.
mas a densidade necessária para você conseguir, de fato, entender o tema, ele vai vir da literatura, que é justamente você conseguir entender quem está discutindo com quem, o que já foi feito, como está sendo feito, e o mais importante, falando especificamente de revisão da literatura, os atuais trabalhos publicados nos principais periódicos, eles têm terminado a revisão da literatura com uma tabela propondo uma agenda de pesquisa. É como se eu pegasse um tema, por exemplo, como estatística, verificasse que já foi feito e, ao final, falar, olha, sugiro que você investigue tais e tais problemas. Isso ajuda muito até você ter insight da relevância daquilo que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, quando a gente está falando dessas conclusões, eu tenho que pensar também o que já foi feito de maneira similar ou até mesmo de diferença. Partindo de uma premissa em que o que não está faltando hoje são produções ao redor do mundo, o volume cresceu muito, eu tenho que saber realmente como posicionar aquilo que eu estou fazendo para que, de fato, isso tenha uma relevância. Se eu tenho isso claro, o próximo ponto é apresentar um contexto para a minha própria pesquisa. Por que ela é relevante? Posso, por exemplo, me embasar por meio de dados econômicos ou por uma discussão a partir do volume de dados, fontes de dados, carência de dados secundários em algumas áreas, como quem trabalha com perspectiva econômica, o censo, ele está com mais de 10 anos, não sabe quando vai sair o próximo, aí você começa a falar, poxa, eu preciso pegar uma perspectiva econômica que eu quero estimar, por exemplo, uma renda em que essa grande maioria ela é usada a partir do censo. Só um exemplo, pensando em IBGE. Quais seriam outras variáveis que eu posso usar? Poxa, eu vou na literatura verificar como que isso foi previsto, como é que isso foi usado, vou analisar os dados que eu tenho acesso e vou criar um contexto. Olha, poxa, aqui no Brasil os dados não estão saindo por determinado motivo. Então, tudo isso é você criar um bom argumento para vender essa história. E outro ponto, apresentar relacionamentos ou estudos, ou até mesmo teorias prévias. É mais ou menos você montar aí, sempre a sugestão, uma tabela, na qual você mostra o que já foi feito e fala, olha, o Thiago falou de alguns estudos, estudo que nós fizemos, que foi o principal estudo que eu tenho em relação a número de citação. Até então, os estudos comparavam só uma rede social. Nós fomos e pegamos para verificar o que microempresas, por exemplo, avaliavam tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí a gente falou, poxa, vamos comparar o mesmo conteúdo e categorizar. Então, é verificar o que já foi feito e falar, poxa, olha, ninguém está comparando redes sociais em contextos diferentes. Isso é um ponto. E, por fim, encontrar realmente qual a informação que já tem no campo de pesquisa. Saber tudo é sempre impossível, mas nessas plataformas, eu vou até mencionar com vocês algumas hoje, nessas plataformas você pode sempre deixar esse alerta para chegar para você. Por exemplo, como é que eu me mantenho, na medida do possível, atualizado? Ou eu uso o softwares de RSS, em que eu coloco as temáticas, elas começam a chegar para mim no e-mail ou no software de agregador, ou algo que eu faço bastante também, entra no Google Acadêmico, ou mesmo no Google, joga teus temas mais legais ali, sei lá, analytics, estatística, marketing, o que for relevante para ti, jogue isso como Google Alerta, por exemplo, e comece a receber um consolidado por mês, por semana, por exemplo. Isso te ajuda a se manter atualizado. Para os meus alunos. Eu boto lá as vagas para mandar para os meus alunos. Imagina, você ir lá no Google todo dia fazer isso, vai ficar desesperador. Então, isso é uma forma de você se manter atualizado. E as plataformas, quando começa a trabalhar com literatura, você também pode fazer isso. Como eu falei, o volume de dados ele é realmente substancial. E agora, como é que, se eu estou pensando nessa lógica da revisão da literatura, qual que é o meu fluxo para pensar desse desenho científico? Então, o primeiro ponto é saber realmente o desenho do meu estudo. Tá? Pensando numa lógica que até a professora Lilian, lá da GV, ela até foi numa aula minha, a gente estava conversando sobre a perspectiva da questão da replicabilidade do estudo. Eu tenho que ter clareza no desenho do que eu estou fazendo para que alguma outra pessoa pegue exatamente aquele procedimento e consiga replicar no estudo dele. E aí sim eu consigo pensar no avanço. Eu posso, de repente, ter tido uma limitação em determinado dado, mas, ao mesmo tempo, eu posso propor uma outra forma de resolver aquilo. Por exemplo, em estudos analíticos, a gente acaba trabalhando muito com proxy. Às vezes eu não consigo medir alguma coisa direto, eu meço por algumas outras alternativas. Então, esse desenho eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma perspectiva de como é que isso pode ser, de fato, elaborado. Se eu desenho esse meu estudo, outro passo, e aí a perspectiva de falar com vocês essa noite sobre revisão da literatura
é olhar da mesma forma que vocês têm os dados das empresas de vocês, do negócio de vocês. A bibliometria, também, que vem de uma ciência da sintometria, ela vem de coleta de dados. Só que os dados, para uma bibliometria, são os dados que estão no artigo. Então, eu categorizo, obviamente, eu quantifico uma série de informações que estão disponíveis, eu vou mostrar para vocês depois também, chamado metadados, que estão na estrutura de um artigo. Se eu falo, então, de coleta de dados, eu tenho bases de dados científicos, de maneira geral, eu vou explicar isso também, mas basicamente eu tenho algumas bases que elas vão agregar uma série de revistas. E eu preciso pegar essas informações, codificar todos os dados e o software vai gerar isso para mim. No caso, nós vamos usar aqui o pacote que é o Bibliometrics. A lógica de carregar e conversão, limpeza de dados é o mesmo processo. Se vocês pegarem livros como R para Data Science, Python para Data Science, o Deep Learning, por exemplo, em geral eles sempre montam um fluxo, começo, meio e fim dos dados. Vocês vão ver que a mesma perspectiva que é usada para trabalhar com Machine Learning, por exemplo, é a mesma lógica para trabalhar com a perspectiva de bibliometria. Você acaba gastando tempo para limpar o dado, para preparar o dado, do que necessariamente para a própria análise. Então, esse processo, a gente está falando de data science, a perspectiva é basicamente a mesma. Se eu tenho os dados, e aí existem ferramentas para mapeamento. Existem também, obviamente, pacotes do R. O ponto positivo é que, por ter uma demanda na academia, uma demanda mundial por esses dados, também tem uma série de, tanto pacotes, né, como a perspectiva do R, ou até mesmo do Python, por exemplo, mas também tem softwares como VozViewer ou CityNet, por exemplo, em que você vai verificar que tem pacotes ou softwares point and click que te ajudam a fazer esse mapeamento. Então, ele consegue atingir públicos diferentes aí de uma maneira muito simples, até mesmo o uso. Se eu faço essa coleta e tenho essas ferramentas, a outra perspectiva é, de fato, fazer análise. O que é interessante, se vocês pegarem historicamente, assim, como é que eram os papers antigos, né, trabalhava com a bibliometria? Era como se fosse um velho Excel. Eu tinha, basicamente, uma estatística descritiva. Eu tinha o artigo mais citado, quantidade de artigo por revista. Com essa mudança, com a implementação desses algoritmos, grande parte do que nós aprendemos na de análise multivariada de dados, elas começam a ingressar dentro da área de bibliometria. Então, por exemplo, a gente aprende, quando eu vou trabalhar com análise fatorial, por exemplo, que o processo é normalizar os dados. Depois eu preciso trabalhar dentro de análise multivariada, para falar mais duas técnicas, eu posso pegar uma análise fatorial, eu posso criar fatores e analisar a parte dos dados. Ou eu posso fazer clusters e analisar quantos clusters de determinado tema vem a partir de um dendrograma. Então, essa perspectiva analítica que a gente acaba aprendendo nos livros de análise de dados, ela também pode ser usada o mesmo conhecimento, só que a natureza do teu dado é diferente. O teu dado, a perspectiva dele vem a partir da literatura. O outro ponto, então, que até o professor Thiago também dá aula nisso aí, que é a visualização dos dados. Então, tão importante quanto você desenhar, coletar e analisar, é como que você vai apresentar. Qual que é o melhor gráfico, como é que é a melhor forma de eu instigar o meu leitor a conseguir entender qual a relação que eu consigo fazer a apresentação, e, obviamente, tão importante quanto apertar botão é você conseguir interpretar. Então, independente da ferramenta que for usada, se inspirem em trabalhos, se inspirem em outras áreas, para que, de fato, vocês consigam percorrer um pouco esse fluxo como um todo, tá bom? Tiago, se quiser algum momento aí, parar e colocar alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade aí, tá? Perfeito, sem problema. Acho que o pessoal, por enquanto, aqui não mandou nenhuma dúvida, não. Mas tranquilo. Se a galera quiser mandar, fica à vontade aí que eu passo aqui para o professor. Então, beleza. Então, se esse é meu fluxo, eu gosto dessa frase. Então, que a gente acaba falando muito em data science, né? Mostre meus dados. Ele fala assim, não, mas não me mostra só o dado, me mostra como é que você fez o estudo. Me mostra o desenho desse estudo. Então, eu posso pegar uma série de projetos, e isso é interessante, se vocês entrarem, por exemplo, no Kaggle, por exemplo. Vocês vão ver lá uma série de projetos, mas existem perspectivas diferentes para você analisar os mesmos dados. Então, nessa área, de novo, seguindo um workflow, né, que se encontra nos livros de Data Science, eu tenho que pensar uma perspectiva, o dado, tudo bem, eu vou chegar nele, mas qual que é o desenho do meu estudo? O que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Então, na perspectiva da bibliometria, o argumento que eu quero apresentar para vocês é deixar tão claro que toda a parte analítica, descritiva, relacional, exploratória, ela que a gente acaba vendo nos livros para analisar múltiplas relações,
é a mesma perspectiva em que eu vou usar para análise bibliométrica. Por isso que ela tem se tornado tão relevante. E, de novo, sempre olhar a perspectiva do design, como é que isso foi desenhado, também como é que isso acabou sendo feito. E aí, se a gente for pensar em procedimento, esse aqui é um artigo que saiu agora, em 2021, um periódico bacana, bem ranqueado da área de marketing. Só para vocês entenderem, eu tenho que conseguir pegar o que você está fazendo para mapear a literatura, e eu tenho que conseguir sentar no computador e replicar exatamente o que você fez. Então, essa é a perspectiva da replicabilidade. Então, só um exemplo. Primeiro passo, eu vou determinar quais são as minhas palavras-chave a serem trabalhadas. Então, ele usou, por exemplo, Big Data e usou Data Science. Ótimo. Depois, ele foi lá e criou um critério. Qual que era o critério? Ele entrou em uma base que reúne vários artigos, que é o Web of Science. Ele pegou todos os estudos que foram anteriores a 2018, pegou apenas artigos citados em periódicos, e trabalhou basicamente com algumas áreas de pesquisa: Management, Business, Business Finance, Operation Research e Management Science. Legal. Depois ele falou, jogou o critério, jogou um filtro, é como se você estivesse fazendo uma lógica do Carrier. Eu vou lá, faço o critério que eu quero, ele vai puxar esses dados, ele vai extrair, depois eu vou começar a identificar, eu vou tirar uma fotografia, eu vou explorar os meus dados. Então, nesse estudo que vocês estão vendo aqui no centro, esse campo, aproximadamente 1.366 arquivos ou artigos publicados. Ele vai fazer uma avaliação da produção estatística, nessa grande área que ele está chamando de Big Data, e vai analisar a perspectiva quantitativa e também visual da rede, para conseguir analisar, por exemplo, citação. Então, tem muito mais uma análise exploratória. No R, se você vai lá, uma série de pacotes, né, o Data Explorer, por exemplo, uma série de outros, em aquele momento que você para analisar a distribuição dos dados, analisar a estatística descritiva, tudo isso, você também vai fazer com os dados para você verificar a relevância. E nesse momento é comum você ficar meio que no loop. Às vezes, as tuas palavras-chave ou teus critérios que estão ali na Step 2, você vai começar, vai fazer algumas vezes até achar o melhor equilíbrio entre as palavras. Esse é um fluxo normal quando você ainda está selecionando a base a qual você vai estar trabalhando. Entre o Step 4, né, o passo 4 e o 5, eu vou começar a selecionar um pouco mais do rigor ou da relevância dos estudos. Então, como eu mencionei com vocês no início, a perspectiva que nós temos hoje na produção da ciência é quanto melhor é o periódico, ou seja, quanto mais citações, mais relevância ele tenha, mais a minha pesquisa vai ser lida, vai ter visibilidade. Então, nesse caso do autor, o quinto passo dele foi pegar todos os artigos identificados, tem lá 1.366, só que ele acabou excluindo 480 quando ele joga um filtro ali das revistas que são as mais importantes. Dessas 886 que sobraram, ele foi primeiramente conduzir então uma pesquisa no campo para avaliar quais são os principais campos, dividir essa amostra dentro do critério que a ABS é um dos rankings em que a gente analisa a relevância da revista, depois avaliar a qualidade da publicação em cada uma das áreas. Então, eu consigo pegar a etapa 1 e chegar na etapa 5 e conseguir fazer o mesmo filtro. O que tem avançado muito? Cada vez usar mais algoritmo, por exemplo. Os artigos que eu começo a perceber que tem melhorado a aplicabilidade é usar muita tecnologia de data mining, por exemplo. Eu vou usar algoritmos lá de NLP, por exemplo, para fazer a leitura do artigo, classificar. Então, tudo que a gente acaba vendo em machine learning, que hoje está em discussão nas empresas, na academia, ela começa a ser direcionada para a perspectiva de a visão da literatura. Então, novamente, são dados como qualquer outro, eu vou jogar a tecnologia, vou jogar o algoritmo aí para conseguir fazer a análise também. Agora, nada como bom meme aí para a gente entender um pouco os dados. Então, você imagina o seguinte, você aprendeu lá na tua formação um monte de habilidades. Você fala, legal. Agora, tá, mas como é que eu vou começar meu próximo trabalho? Qual que vai ser meu próximo passo? Nessas horas, você fala, o meu trabalho, sobre o que eu vou fazer, o que é relevante para que eu faça. Nesse ponto, o que eu tenho? Eu tenho que escolher um caminho para saber o que já foi feito, ou, de repente, falar assim, o que está sendo feito sobre aquilo. E aí, nesse ponto especificamente, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje à noite, em que é o pacote no EC chamado de Bibliometrics. Como eu falei para vocês, eu uso Bibliometrics já tem uns 3 ou 4 anos, ou talvez um pouco mais. O que sempre me chamou a atenção?
Primeiro que é uma comunidade também, ele tem uma série de canais, Twitter, Facebook e tal. Você consegue, no site dele, é extremamente intuitivo. Então, por exemplo, poxa, eu ouvi o cara lá, o Ricardo Limonge, falou um monte de coisa, eu estou em dúvida. Se você entrar no site dele, no bibliometrics.org, for lá no menu superior, eu vou mostrar para vocês algumas coisas, tem slide, tem script, tem interpretação, isso ajuda demais. É mesmo, porque, em geral, a comunidade que tem talvez alguma dificuldade para usar o R, o cara pega lá o documento do pacote, ele pode ter uma grande dificuldade de interpretação. Mas eles pegaram justamente tudo isso e conseguiram mostrar em uma série de aplicabilidades. E outro ponto importante, quando eu estou falando para vocês de rigor ou de relevância daquilo que a gente está fazendo, eu tenho que pensar se efetivamente esse pacote ou essa técnica, quão usada ela é, quão relevante ela se tornou. Vocês vão verificar, se vocês entrarem no site, convido vocês a acessarem, lembrando que o Bibliometrics, no finalzinho tem um X ali, vocês vão ver que muitas revistas de diferentes áreas de conhecimento usam o pacote. Então, quanto mais pessoas estão ampliando o conhecimento a partir da utilização dele, mais relevante está se tornando, e a perspectiva é que ele amplie cada vez mais recursos que estão sendo usados ali. Então, onde que ficam todas essas informações? Então, se eu quero pegar dados secundários, obviamente, desses dados, de maneira geral, são duas principais. Existem outros, tá? Eu tenho a Scopus e tenho também o Web of Science. Para entender de maneira geral, o que são essas bases de dados? Então, são plataformas em que uma série de revistas estão vinculadas a ela. O que a academia nós temos feito? Ou a gente começa a escrever um artigo, por exemplo, em que eu tenho um alinhamento sobre determinada área, por exemplo, ou, de repente, por outro lado, eu começo a tentar, eu preciso achar uma eventual relevância para aquilo. As bases, como a própria Scopus, dentre outras, eles começam a criar buscadores para achar, dar o melhor match entre o que você escreveu e o que pode ser publicado. E esses softwares que trabalham com a extração dos dados, que é o dado que a gente precisa para trabalhar com a revisão da literatura, elas usam a linguagem que estão nessas plataformas. Então, vocês vão verificar que eu posso pegar dados de muitas revistas, diferentes áreas do conhecimento, dentro da Scopus ou dentro da Web of Science, que são empresas diferentes. De maneira geral... Tivemos uma pergunta aqui do André Trajano. Ele falou, partindo de uma coleta de dados em base de Scopus e Web of Science sobre determinado tema de interesse de pesquisa, que dados devem contemplar a análise bibliométrica? Ele falou, continuação, todos os dados após os filtros de inclusão aplicados ou somente os dados após a aplicação de filtros de inclusão e exclusão, duplicados, mas não relevantes para a pesquisa após a leitura dos trabalhos? Quer que eu repita? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Obrigado, André, pela pergunta. Tranquilo. Pessoal, estou olhando para duas cosas da câmera aqui, tá? Thiago, tranquilo. A apresentação tá... Sem problema. André, olha só, cara, sempre ao final. Por quê? Porque imagina que você está fazendo uma etapa de limpeza dos dados. Então, eu vou pegar uns dados brutos e vou aplicar filtros para conseguir ter a informação que eu quero. Aqueles filtros, então, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo aqui do lado direito ali, ó, no passo 2, ele colocou os critérios? Então, eu coloco lá a base que ele está trabalhando, o período, o tipo de literatura e as áreas. Isso já está fazendo um filtro. O que ele vai analisar, o que ele vai levar para a perspectiva bibliométrica são é a base já limpa ou refinada a partir das informações, tá? Sempre afinal. Outra pergunta que você fez em relação a qual base, por exemplo, usar. Então, como eu tenho falado para vocês aqui, ó, tanto a Scopus como a Web of Science, qual que você deve usar? Depende do argumento que você vai usar. Por quê? Você pode, sim, usar só Scopus, ou você pode também usar só o Web of Science. O código que eu vou discutir com vocês, depois eu vou mandar aqui para o Thiago compartilhar com vocês, o que tem sido feito bastante hoje? Eu uso o mesmo filtro na Scopus, uso o mesmo filtro no Web of Science. Eles vão gerar dois arquivos. Só que concorda que, como eu estou usando os mesmos filtros, pode acontecer de uma revista, ela está nas duas bases. Então, eu vou ter duplicado. Tem um código, poucas linhas aqui no R, que você tira esses arquivos duplicados. Você faz uma base única para analisar. Essa é a base a qual eu vou fazer a perspectiva bibliométrica.
eu vou analisar a parte descritiva ou mesmo a parte multivariada. Tá bom, André? Se não ficou claro, fica à vontade para perguntar de novo, tá? Então, eu tenho a perspectiva de usar os filtros e tenho uma perspectiva também de usar. Oi. O Diogo, ele falou que a cobertura das bases é mais de 90%. Que é bem coberta. Depende da área do conhecimento, mas depende da área do conhecimento, mas, por exemplo, você pode, às vezes, fazer um trabalho, o editor falar assim para você, o revisor fala, não, mas eu quero que você compare com uma outra para ver que realmente você fez a escolha certa. Geralmente, como é que isso pode ser, talvez, prevenido? Você pode pegar uma ou outra e faz uma citação ou citações de trabalhos que estejam alinhados à sua área que usaram uma ou outra. Não vejo que isso seja um grande problema numa discussão, na construção ali do argumento, não. Mas, se for possível, trabalhar com as duas pode fazer com que você encontre trabalhos que se tornam relevantes para o seu contexto. Vocês vão ver que a parte de extração, essa parte manual para chegar nos dados é algo muito simples de fazer. É literalmente braçal, assim, você aperta o botão, exclui e tal. O grande, talvez, problema que se tem é, exemplo, eu estava lendo um artigo esses dias, o cara fez para trabalhar com uma temática de marketing digital, e ele trabalhou com uma base ao final, com 43 mil artigos, pra você ter uma ideia. E aí ele fez todo um estudo e tal, mas qual que é o problema? Se você vai na Scopus ou vai no Web of Science, eles mudaram agora. Você consegue exportar 1.000 em 1.000 observações. Então, você vai lá, 1.000, arquivo 1. 1.001 a 2.000, arquivo 2 e por aí vai. Então, literalmente é braçal, porque você tem que exportar a quantidade para depois você começar a operacionalizar. Por isso que eu falei para vocês, eu particularmente vejo que o processo inicial da revisão da literatura é exatamente o que a gente faz com qualquer tipo de dado. Eu tenho dado bruto, vou limpar o dado, vou fazer um filtro, vou refinar, para depois falar, beleza, eu tenho os dados para aí sim começar a análise, tá bom? Boa. Nós tivemos outra pergunta aqui, ó, do Alisson Soares. Quanto aos periódicos predatórios, há algum filtro nessas bases? Eles entram nessas bases ou não? Em geral, eles não entram, salvo algumas áreas do conhecimento. Alisson, né? Salvo engano, é isso, né? É Alisson Soares, é. Alisson. Então, Alisson, geralmente não, porque, em geral, essas revistas chamadas predatórias, assim, que ela não tem o que a gente chama de indexação das bases, porque um processo para você pegar a tua revista e ser indexado, ou seja, aparecer nas buscas de uma das duas, muitas vezes envolve dinheiro, envolve estrutura, uma série de requisitos, então as revistas acabam não entrando. Agora, quando você tiver na Scopus ou na Web of Science, no filtro, por exemplo, grande professor Marcelo, gente boa, você vai acabar fazendo tudo isso extremamente braçal, mas ao mesmo tempo, imagine que no predatório, ele não vai estar indexado. Se não vai estar indexado, eu ainda posso entrar dentro do filtro da Scopus ou da Web of Science, por exemplo, e eu vou chegar lá e colocar assim, eu quero só revistas que tenham acesso aberto, Open Access, por exemplo, ou só revistas com tais critérios. Você consegue fazer um filtro e funciona super bem para você acabar tirando. Pode acontecer de uma ou outra entrar, mas depende da relevância que ela tem. Difícil você conseguir pegar alguma dentro desse escopo aqui, tá bom? Boa. A Gislaine perguntou para pegar da PubMed também. Isso, a PubMed perfeita, Gislaine. A PubMed é muito usada na área de conhecimento de saúde. Então, essa lógica que a gente está discutindo bibliometria é a mesma para todas, tá? E aí, o que é legal do Bibliometrics, vendendo o peixe dele aqui? Eles estão sempre atualizando a formatação de bases diferentes. Quando eu estou dizendo base, pessoal, eu estou falando da Scopus, Web of Science ou PubMed, por exemplo. Por quê? Vamos imaginar numa base que nós temos as informações, assim como a gente trabalha, de novo, com dados, qualquer natureza, a forma com a qual eu descubro a quantidade de informações e a categoria, por exemplo, quem trabalha com IBGE, às vezes sofre com isso. Você tem que saber a quantidade de caracteres para saber quando termina uma variável para começar outra. Que aí tem ponto e vírgula, tem aquelas coisas. Formato fixo. O Bibliometrics vai aprendendo com aquilo. Exatamente. O Bibliometrics vai aprendendo e fala assim, poxa, o PubMed agora, a informação do autor, exemplo, vai do caractere 0 ao 30, quebra e vira outra. Então, eles também estão se adaptando. A PubMed é uma das áreas, na área de saúde, extremamente usada, você vai encontrar facilmente. Quando eu for mostrar para vocês o BiblioShine, eu posso dar um ênfase nisso, tá bom? Boa.
Show. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, bons estudos vêm de boas revistas e que vêm de bons artigos. O Bibliometrics ele foi lançado, ele foi apresentado lá em 2017, o professor Márcio Maria e o Corrado Cucurulo, em que eles fizeram, então, basicamente um artigo numa revista em que discute a perspectiva metodológica ou técnica, para se falar de bibliometria. Nesse pacote, vocês terem uma ideia, a gente está falando de 5 anos praticamente, já tem 1.459 citações. E o mais interessante é que muitas pessoas citam o próprio paper ou acabam citando também muito o site. Então, se você for no site do Bibliometrics, lembrando que é X no final, você for lá em publicações, várias áreas do conhecimento estão usando. No texto, ele apresenta alguns pontos que eu vou trazer para a gente entender agora a perspectiva. E, de novo, assim, quando o Thiago me fez o convite, eu fiquei pensando, poxa, mas como que eu vou discutir a bibliometria para um público que não necessariamente é só o acadêmico? Estou tentando deixar bem claro, assim, a relevância, a lógica, a ciência que tem por trás é a mesma ciência que vocês usam para fazer análise de dados. Perfeito. A única coisa que muda é o objeto de estudo. Então, vamos lá. Pensando num fluxo, eu tenho lá coleta de dados, análise de dados e visualização de dados. Beleza. O que eu tenho que pensar? A estratégia que eu tenho para cada uma delas, vou repetir o que eu falei lá atrás, que é importante, a replicabilidade. Então, na etapa da coleta de dados, vou carregar e converter. O que é converter? Eu vou pegar dados, por exemplo, em BibTeX, que é uma extensão que você trabalha nas bases, eu vou trabalhar com CSV, TXT, e eu vou converter esses dados, por exemplo, para dentro da perspectiva ou do layout que eu tenho da Scopus ou Web of Science, por exemplo. Depois, imagina que você está no R, vai lá no pacote Data Explorer, vai lá, dá um Enter, você quer uma análise descritiva daqueles dados. Quantos artigos tem aqui? Quantas referências são as mais citadas? Quantas produções por ano? Quais são as revistas que mais publicaram sobre o tema? Imagina com os dados que você tem a tua fotografia. É isso, é o mesmo passo. Depois eu começo a trabalhar com documento versus atributo. Eu vou mostrar na sequência metadados, mas por enquanto, o que eu quero que vocês pensem? Quando eu estou lendo um artigo, eu tenho uma série de informações, depois eu vou começar a categorizar aquela informação. Então, se eu tenho um artigo, eu tenho um título, mas depois eu tenho o nome do autor e tenho a instituição a qual ele está vinculada. Isso já vira um atributo para trabalhar, por exemplo, como rede de cocitação. Então, ele vai criando essa matriz, vai codificando essas informações, e o próprio Bibliometrics, ele faz a normalização desses dados. De novo, se você pegar a perspectiva de machine learning, você tem que deixar todo mundo na mesma unidade, aquela discussão que a comunidade tem uma série de... Muito boa essa comparação, mas ficou muito legal. Depois, aí eu vou... Ficou fantástico. Isso. Vou pensar na perspectiva analítica. Se eu tenho meu documento, tenho meu atributo, que são essas categorias, meu bom e velho feature lá que a gente aprende, eu tenho dois caminhos. Ou vou trabalhar com a redução dos dados, ou na criação de matriz de rede. Quando você pega aí o bom livro lá do professor Fábio para trabalhar com dados, você pode pegar um livro e estudar lá análise fatorial, você pode estudar cluster, aí você volta para a análise biométrica e fala, puxa, eu entendi. Lá tem um caminho, tem o euclidiana, parari, parará, tem análise fatorial, por quê? A lógica de interpretação é exatamente a mesma. A perspectiva analítica, a perspectiva de um dendograma é a mesma para qualquer técnica que você está usando. Por isso que hoje, quando se trabalha com análise bibliométrica, não é mais só a descritiva. Por que é interessante isso? Eu entrei no doutorado no ano de 2013. E eu me lembro que quando a gente começava a explorar as bases, geralmente o orientador falava assim, faz uma análise bibliométrica para a gente saber os temas. O que você tinha que fazer? Entrava na base, descobria, sei lá, 100 artigos. Eu tinha que pegar o artigo e abrir o Excel. Aí eu colocava coluna 1, nome, coluna... Aquilo lá era totalmente manual. Só que aquilo lá não tem relevância, eu até brinco com meus alunos, aquilo acabou a inteligência. Levava o tempo do doutorado, né? Você ficava assim, professor, terminei. Não, mas terminou o quê? O doutorado ou a planilha? Aí, por que isso acaba não sendo mais relevante? Porque o bibliométrico faz para você. Não precisa mais essa parte analítica. Agora, você usar um critério para trabalhar com fatorial, você usar um cluster para fazer análise de componentes principais e tal, tudo isso você vai conseguir trabalhar e, obviamente, mediante a forma com a qual você tem objetivo para reduzir. E outro ponto, aqui eu tenho também a criação da matriz de rede. Então, eu vou trabalhar com cocitação, colaboração. Um ponto que tem uma aluna
aqui do programa usou, para vocês terem uma ideia do potencial de trabalhar com a revisão da literatura. Quando a gente está fazendo um doutorado, em sua grande maioria, aí aconteceu isso comigo, poxa, eu quero sair do Brasil, eu quero estudar fora. Mas em que universidade está estudando o que eu quero? Quem que é o pesquisador? Onde que esse cara está? O que você pode fazer? Você pode jogar o tema que você tem, que você está estudando. Nesse tema, você vai lá e faz uma análise bibliométrica em relação à rede de pesquisa. E descobre, por exemplo, na tua área, em que os caras que estão estudando mais estão, sei lá, na Áustria, em uma ou outra universidade. E tem um cara, o coautor, por exemplo, ele está lá na Índia e o outro autor está na Austrália. Poxa, esse cara da Austrália que eu não consigo chegar. Poxa, mas o coautor já descobri que está relacionado. Tudo isso é uma lógica de rede, uma lógica que você consegue pegar a partir dessa técnica que a gente está discutindo hoje à noite. Boa. Então, eu tenho a redução dos dados, tem a criação da matriz, isso também tem que ser normalizado, isso vai me gerar um mapeamento. Esse meu mapeamento, eu tenho formas também com a qual eu posso trabalhar. Se vocês pegarem do lado direito ali, onde eu tenho mapeamento, eu tenho fatorial, dendograma e mapa semântico, qual que é o caminho que eu... tem um paper que eu estou escrevendo, em que a gente está analisando a parte bibliométrica de marketing interativo. Lá, por exemplo, a gente está pegando todos os dados, mas usando técnicas de data mining, por exemplo. Então, eu estou estudando agora a perspectiva de NLP, né, processamento de linguagem natural, para conseguir não só pegar os dados biométricos, mas eu estou pegando o algoritmo, jogando para ler o PDF e conseguir pegar algumas características que eu quero. E isso tem sido muito usado na ciência. De novo, não é só uma análise, entre aspas, da fotografia do que está no artigo, mas como eu consigo relacionar aquilo? Agora, um ponto extremamente importante. Análise bibliométrica nunca vai substituir a leitura do artigo. Tá? Às vezes o aluno fala assim, professor, eu fiz análise bibliométrica. Legal, mas você tem que ler. Tá? Por que isso é importante mencionar? A técnica, de maneira geral, porque a gente tem conversado aqui, você vai conseguir descobrir, de repente, quais são os artigos mais importantes do seu tema. Quer dizer que, como eu falei para vocês lá atrás, quando eu usei a terminologia seminal, que são os mais importantes, esse artigo você tem que ler, porque se começou tudo ali, você tem que saber o processo. E técnica nenhuma vai conseguir te mostrar, você tem que parar e ler. E eu tenho o finalzinho ali do lado direitão, a parte de análise, né, fatorial, dendograma, e na parte de baixo, dados históricos e também o próprio mapa da rede. Então, esse fluxo que eu estou apresentando para vocês é o fluxo com o qual o Bibliometrics foi pensado. Os próximos passos, pelo que eu tenho acompanhado dos autores no Twitter, basicamente agora eles querem colocar mais análises multivariadas para conseguir relacionar. Porque você tem uma série de outros softwares na internet, né, pensando em pacote de software, só que grande parte desse multirelacionamento, ele é pago. Então, a perspectiva que eu concordo 100% de acessibilidade aos dados, eles estão tentando agregar. E uma coisa interessante, você entra no site deles, você está navegando, de repente vai aparecer uma caixinha. Me ajuda aí, dou um dinheiro aí para eu conseguir continuar investindo tempo. O pessoal nos Estados Unidos tem feito muito isso, né? Você está no site dele, e o cara fala assim, me paga um café, buy me a coffee. Você vai lá, faz uma doaçãozinha para um cara como forma de fomentar a pesquisa. Eles estão usando muito isso agora também. Bem, como eu falei para vocês, só para entender a natureza dos dados, daqui a pouco a gente colocar a mão na massa. Eu tenho um paper que saiu esse ano, nós fizemos processo publicado, está disponível na internet. Quando eu entro na base de dados, tá? Quais informações em que vão para o meu dataset, tá? Para o meu database? Eu vou pegar, por exemplo, mais ou menos o que eu tentei representar nas setas. Então, eu vou pegar o título, eu vou pegar quando o artigo foi submetido e quando ele foi aceito, porque isso é uma métrica interessante para saber o tempo de revisão ou tempo de edição. Depois eu vou pegar, dentre os autores, quem é o autor, qual a instituição a qual ele está vinculada, por exemplo. Depois ele vai pegar, dentro do resumo, vai pegar qual é o objetivo. Depois ele vai pegar lá embaixo o keywords, as palavras-chave, vai pegar o tipo do paper. Lá embaixo ele vai ter a questão de referência, citação. Então, todas as informações ele vai transcrever para cá. E aí, onde que vai entrar a lógica do Bibliometrics? Imagina que eu tenho, de novo, 100 artigos, por exemplo. Eu não vou sair contando quantas vezes um artigo 1 apareceu quando eu joguei o tema, por exemplo, de Big Data, que foi o exemplo que eu dei para vocês. O software está fazendo isso.
Então, aonde que está a relevância da análise bibliométrica é justamente na parte mais analítica. E aí, de maneira bem simples, como é que é a coleta de dados? Na esquerda, só para vocês entenderem a lógica quando eu entro no Web of Science. Talvez uma limitação, você consegue entrar nessas plataformas para fazer extração, tanto no Web of Science quanto no Scopus, você tem que entrar por dentro de uma universidade que esteja dentro tenha cadastro ali no Periódicos CAPES, tá? Mas tem um outro site, depois eu posso encaminhar junto com o material do professor Tiago, tem como você pegar também. Mas você vai entrar no Periódico da CAPES, tem lá acesso café, que tem um código, mas enfim, não importa. O café você põe a sua universidade você coloca seu login institucional, bem, aí você acessa. Nos casos, o que eu tenho no Web of Science ali, então? Eu tenho os campos em que eu posso pesquisar. Eu não quero, de repente, nome do autor. Eu quero só que ele olhe para a palavra-chave. Então, tem como eu customizar tudo isso. Coloquei palavras-chave, então eu coloquei Data Science e Marketing, por exemplo. Do lado direito, que vocês estão vendo, se eu coloco Data Science e Marketing, porque até eu vou mostrar, mas é a lógica de operador booleano, eu vou trabalhar, eu achei colocando Data Science e Marketing, sem aplicar filtro nenhum, 72.351 artigos publicados. Depois eu começo a fazer todo o fluxo. Depois, com todos esses dados, então, onde que está em amarelo que vocês conseguem ver, a lógica é só mostrar a intenção, mas imagina que cada retângulo daquele é uma observação na tua base. Então, observação 1 é o primeiro artigo, observação 2 é o segundo artigo. Só que cada observação, ela tem pequenas informações complementares. Depois eu vou mostrar isso para vocês também. Por fim, essa última tela ali, que é a questão de exportar, você vai basicamente escolher se você quer exportar só as informações que você está vendo na tela, em geral são 10, 15, ou você quer exportar tudo. Lembrando que a parte manual, se você faz uma busca, como essa que eu fiz aqui de teste, 72 mil, você vai ter que fazer isso aproximadamente 72 vezes para você conseguir gerar os arquivos. Ponto positivo, eu tenho um artigo que eu estou escrevendo, tem 63 mil, então foi 63 simulações de dar layer ali para chegar. Mas o que eu tenho de informação ali? A partir do momento que eu exporto isso, o Google Maps também tem uma sacada legal. Cada vez que eu vou ali e exporto um dado, ele gera um arquivo TXT. Imagina que eu tenha 70 arquivos TXT, mas eu quero que o pacote leia tudo isso junto, porque eu não quero que ele leia 10 ou 100 observações, 1000 observações. Eu quero, por exemplo, em que ele leia 70 mil observações. Você pode pegar todos os arquivos TXT, zipa, põe um arquivo .zip, analisa no Bibliometrics subindo o arquivo zipado. Então, de novo, é um avanço também do pacote, já legal. Trabalhando com grandes bases de dados, ele consegue ler um arquivo já zipado, desde que esteja no formato aí pré-determinado, tá? Aqui é só para lembrar, isso parece que é simples para quem trabalha com programação e tudo mais, mas a análise bibliométrica é fundamental. Se eu coloco, então, Data Science e Marketing, ele vai conseguir abaixar os dois. Um ou outro, ou nenhum ou outro, né? Por que isso é importante? Às vezes, quando eu vou replicar as informações, quando eu coloco a palavra-chave que eu estou usando, eu também preciso deixar claro o meu processo, se eu coloquei uma palavra-chave, se eu coloquei duas ou mais, você pode colocar várias, qual foi o critério? Eu quero que seja as duas, pode ser que a quantidade ao final seja menor, porque tem que aparecer, está somando. Ou uma ou outra, é a perspectiva que eu tenho uma quantidade ainda menor. Se eu ponho uma, mas não pode aparecer a outra, também tem. Então, essa configuraçãozinha é só para chamar a atenção de vocês. Quando vocês entrarem ali nas bases de dados, isso vai ser importante para vocês fazerem o critério com o qual você quer de busca. Então, como eu sempre gosto de brincar também, como mexer com isso é de graça, vai fazendo um teste, exporta, deu errado, deleta, começa de novo, vai fazendo um teste até vocês entenderem que as palavras-chave estão reportando aquilo que você precisa. Então, para a gente trabalhar agora, eu vou mostrar para vocês, então, no RStudio, lembrando que, para você que nunca viu ou não usa, não está habituado a trabalhar com essa questão dentro do R, segura a respiração, daqui a pouco eu vou mostrar a parte point and click. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que é a concepção do Bibliometrics. Novamente, tudo que eu estiver fazendo depois eu passo aqui para o Thiago, ele manda para vocês aí, ou qualquer dúvida também podem me avisar. Então, aqui... Beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui.
Depois o código está ali, mas vocês vão ver que vocês vão acabar usando muito mais o outro. Mas acho que é interessante vocês entenderem um pouco a lógica do algoritmo e tudo mais. Boa. Ficou legal. Beleza. Ó, o que eu tenho aqui? Então, obviamente, primeira coisa, instalar o pacote. Então, E o que é interessante? Sempre quando você estiver usando bibliométricas, eu recomendo muitas vezes, por mais que às vezes a gente entre aqui, poxa, meu pacote já está aqui, né? Eu venho e seleciono ele. E eu sugiro sempre deixar a opçãozinha de vocês reinstalarem o pacote, porque ele tem que sempre sair da atualização, tá? Então, às vezes, você colocando... Uma observação aqui, falou que é importante, alguns protocolos pedem para apresentar a sintaxe de busca. Exatamente, professor Marcelo, excelente observação. Você pega o protocolo Prisma, por exemplo, quando o protocolo é como se eu colocasse passo a passo. E aí eu tenho que explicitar, como o professor Marcelo muito bem colocou. Então, ó, sugestão, para usar o Bibliometrics, sempre atualiza, porque de vez em quando ele coloca 3.1.1.2. E é bom sempre eles tenham mantido isso atualizado, tá? Então, atualizando, carregando. Vou pegar só a base de teste aqui para poder mostrar para vocês. Então, ele já tem uma base ali. Eu quero mostrar para vocês o dataset do que a gente está gerando. Então, ele está pegando aqui, inicialmente, está pegando um arquivo dentro da base deles, dentre várias extensões. Essa parte final aqui, a BIB, é uma extensão para você trabalhar com documentos ligados à parte de bibliometria. Existem outras extensões. Agora, a gente vai acabar convertendo, e essa conversão, ela se torna extremamente importante, que ele está convertendo. Então, eu estou pegando um monte de dado e estou colocando agora num data frame específico com o perfil que eu preciso para trabalhar com bibliometria. É basicamente isso que ele está fazendo. Como está tudo ligado aqui, está demorando mais do que o normal. A gente vai rapidinho. Então, pensa no teu... Enquanto isso, mestre, o André Trajano tinha perguntado, aliás, o primeiro Brenner tinha perguntado aqui se existe um pacote recomendado para Python ou é menos custoso em R mesmo. Ô, Brenner, tudo jóia? Cara, tem um pacote no Python também, se eu não me engano, acho que é Metalip. Eu tenho um nome aqui, depois eu posso passar também, de cabeça eu não me lembro. Metalip, Metaplox, enfim. Eu não acho que ele é tão intuitivo quanto o Bibliometrics, Brenner, quando eu mostrar para você a aplicação dele no Shine. O point and click que eles fizeram é literalmente sensacional. O que eu gosto cada vez mais do Python é a questão de trabalhar com machine learning. O PyCaret, né? PyCaret, é sensacional, porque cada vez você digita menos código e faz muita coisa. Mas bibliometria eu ficaria por aqui, tá? O André Trajano perguntou: após a coleta das bases, foi realizado um refino, leitura dos artigos, e ocasionou a exclusão de alguns artigos, o qual reduz ainda mais essa base. Qual dado devo utilizar para análise bibliométrica? O dado bruto ou o dado pós-refino? André, sempre o dado pós-refino, tá? Então, vamos pensar na lógica de análise de dados, né? Eu tenho uma base suja e eu vou limpar para trabalhar com os dados que eu quero. É a mesma lógica. Então, eu tenho os dados que eu exportei normal, mas depois eu quero o filtro. Então, minha área, comportamento consumidor. Eu não quero pegar a criança, eu quero só jovem. Eu peguei um filtro daquela base para frente que eu vou fazer a minha análise. Só que lembrando, como o professor Marcelo falou também, não esquece de reportar o processo que você fez. Então, você colocou o critério em idioma e tudo, isso é importante também, tá? Então, aqui, então eu tenho meus dados, também que eu criei um dataset chamado M, eu tenho o total 291 observações com 46 variáveis. Só para mostrar para vocês um pouco da estrutura que a gente encontra. O que ele fez na conversão? Tinham todos os dados, mas ele consegue agora criar, como vocês podem ver que está abrindo aqui, as colunas. Tá? O computador, a internet está devagar aqui. Mas imagina que cada uma dessas colunas que vocês estão vendo aqui é uma informação do metadado do artigo.
Então, eu tenho aqui 291 artigos, em cada coluna eu tenho, não sei porquê, realmente a internet está brava aqui. Então, eu tenho, aqui seria o nome do meu autor, depois eu tenho quantidade de referência, o ano que esse artigo foi listado, uma série de informações, são os dados, os metadados em que você está fazendo essa avaliação. E aí, um computador, força. Eu acho que ele está carregando a base, olha que beleza. Como diria o professor Fábio, a gente se expõe demais ao vivo, né? Caramba. Mas não tá aparecendo vermelhinho ali, não tá rodando, não. Deixa eu fechar, abrir de novo. Isso não estava nos planos, né? Aqui, voltou. Então, beleza. Puxei a base, só gerar um resultado, uma estatística para a gente começar descritivo. De novo, assim, um pouco do avanço. O próprio Bibliometrics, ele tem feito muitas atualizações na relevância de tudo que a gente está apresentando. E isso é meio que uma tendência, assim, em relação ao avanço da área da centrometria, por exemplo. Então, para entender a lógica, então, um arquivo, ele está numa base que está dentro do site, eu faço uma conversão para um formato específico que eu quero, então, se eu ponho um formato do Scopus, um formato do Web of Science, tudo isso eu acabo precisando. Depois eu vou começar a pegar os resultados que eu quero da minha base e jogar um pouco a formatação necessária. Então, no caso, olha, depois de determinada quantidade, ponto, mete ponto e vírgula, é a estrutura que eu quero. Cara, eu nunca vi meu R tão lento assim. Foi, já rodou já. Agora, então beleza, agora ele foi. Ele acabou gerando então meus resultados, já categorizando e as minhas opções. Agora tem uma forma de você visualizar isso. Então vamos gerar os principais resultados da minha base. De novo, fala assim, meu Deus, não sei usar o R, tá difícil. Daqui a pouquinho vocês vão ver o Biblioshine e vocês vão ficar com um sorriso no rosto. Ó, aqui são as estatísticas descritivas. Lembra que eu falei para vocês que hoje não faz nenhum sentido você fazer isso na mão mais? Por isso que você publicar isso não faz sentido, porque você aperta botõezinhos e ele faz tudo. Olha só. Ele pegou minha base e já fala o intervalo, ó, são dados de 1985 a 2015. Quantos arquivos? 141. Quantos documentos? 241. Média de citação por publicação, média de citação por documento, quantidade de referências usadas, tipo de documento, conteúdo, quantos autores diferentes eu tenho, quantos autores acabam aparecendo, quantas colaborações autorais eu tenho. Então, 144 artigos, tem apenas um autor, documentos por autor, tem uma relação depois da produção científica anual, que esse aqui, obviamente, dá para você fazer bons gráficos. Então, ó, em 1985, 4, lá embaixo foi subindo, tem um crescimento, aqui, ó, o crescimento anual de 7%, os autores mais produtivos, os artigos mais citados. Então, aqui é só para vocês se divertirem, e vocês vão ver que, assim, aqui eu não sei nada da área. Aqui você tem a primeira fotografia. É uma estatística descritiva. Eu estou conhecendo os dados, estou conhecendo um pouco mais da realidade com a qual eu estou trabalhando. E aí, outro ponto aqui, descer mais um pouquinho. Nada melhor do que gráficos. Facilita então, muito a vida, né? Opa! E legal que, assim, tudo que você acaba colocando aqui, você acaba tendo facilidade de exportar, e muitas vezes o que eu tiver de... Que beleza, não aguentou. Você acaba jogando isso direto no paper. Então, o que eu já vi de pessoas que pegam trabalho, vai para o Excel, aí você gera um gráfico lá no Excel. Não, que você já exporta tudo, facilita muito todo o processo. Rapaz.
Eu acho que o pessoal aqui no prédio que eu moro tá todo mundo na Netflix. Consumiu toda... Thiago, isso não estava na programação, não. Vamos recomendar. Tranquilo, sem problemas. Quem sabe faz ao vivo. Eu passa vergonha ao vivo também, né? Vamos lá. Enquanto isso, o Alex perguntou o quanto é aceita a junção de estratégias de busca do Scopus e Web of Science para analisar o Bibliometrics. Você diz, Alex, o aceito no contexto de publicação ou no contexto mais analítico mesmo? E aí, Alex, manda aí pra gente. Só para entender, por quê? Está reabrindo aqui. Quando eu falo de estratégia, do ponto de vista de produção de artigos de avaliação, ela é bem vista. Por que ela é bem vista? Porque você está cobrindo diferentes plataformas. Isso, junção de arquivo. Então, tranquilo. Você consegue fazer a junção, se tudo der certo, eu vou conseguir te mostrar o código que tem para fazer isso aqui no R, que eu mando para vocês poderem fazer. Então, do ponto de vista textual, cara, isso é bem tranquilo de fazer, tá? Você consegue pegar as duas bases, então, Scopus Web of Science, joga uma, compara, essa comparação, ela vai tirar os repetidos, duplicados, né? E vai fazer uma base única, sobe no Web of Science, super tranquilo, sem problema nenhum. Vou mostrar aqui para vocês. Assim, né? Enquanto ele está aqui, deixa eu tentar adiantar outra coisa aqui, para não aproveitar vocês aqui. Deixa ele pensando. A lógica aqui central, que eu falei para vocês até aqui, então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o R agora só para ir para o BiblioShine, para não atrasar, e aí o código fica para vocês aí, para ficar tudo... para vocês poderem fazer a análise. Tá se amarrando aqui, ó. A Aline foi interessantíssimo, esperando o tempo necessário. Ó, a Josilei falou conteúdo muito interessante. Obrigado. O Rafael perguntou se vai ficar gravado. Todas ficam gravadas, tá, pessoal? Inclusive de todos os eventos que a gente realizou, todas as lives, tudo acessível a todos e gratuitamente, tá? Para sempre. Até o YouTube acabar. Torçam para que não aconteça. Então, assim, novamente, assim, eu fico à disposição para ajudar, eu vou tentar otimizar, eu vou direto ali para o BiblioShine para vocês poderem ver. O que eu vou fazer aqui com vocês é a mesma lógica que eu tenho no Bibliometrics, com a perspectiva do Shine, tá? Então, literalmente, vocês não vão perder nada. Por que eu estava aqui? Só para vocês entenderem. Para mostrar um pouco o algoritmo, um pouco da lógica que tem por trás do pacote do Bibliometrics, tá? Mas aí, com o avanço que a gente tem hoje do Bibliometrics e também do R, obviamente, cada vez mais a gente acaba, digamos, programando menos em algumas interfaces e cada vez concentrando mais na perspectiva visual. Né? O Point and Click, o Shine é sensacional para isso. Então, eu vou concentrar com vocês agora a discussão dentro do BiblioShine, que é a qual, inclusive, eu indico vocês a trabalharem para se referirem para análise bibliométrica de vocês, tá? O que tem aqui nos códigos, você consegue fazer também apertando o botão. Então, por exemplo, o professor Thiago tem aí o Shine com todas as palestras, né? Que você colocou, categorizou e tal. É a mesma lógica, você podia ficar horas e horas fazendo ou não, tá? Então, eu vou deixar aqui, que o meu R acho que ele não está muito animado, só para explicar um pouco o contexto para vocês, tá? E aí a sugestão, pessoal, poxa, mas eu queria o Alisson aprender. Perguntou aqui, ó, qual a sua experiência com pacotes que estruturam artigo científico em PDF, em .bibtex, JSON, funcionam bem? Recomenda algum? Com Bibtex, tem o próprio programa, tem um programa chamado Bibtex também, que ele pode te ajudar. O JSON, JSON, eu já li sobre ele, mas
em geral, na área de business não é tão comum você usar essa base, então eu não conheço muito, não. Eu sei que tem pacote para trabalhar com JSON, né? XML e tal. Né? Tem pacote para trabalhar com JSON, mas nessa área de bibliometria eu realmente não sei indicar, não. Caramba, travou tudo aqui. E o pacote no Python é Bibliometrics, que o mestre Eric falou aqui. Quer tentar abrir o Shine direto, mestre? É isso que eu vou fazer. Vou direto ali para... Mas o Shine não está hospedado na web? Não, mas eu consigo abrir aqui tranquilo. Então, ó, só para explicar um pouquinho, caramba, cara. Eu dei aula para caramba, nunca aconteceu isso na máquina, mas enfim. Como é que vocês vão chegar aqui? Tá? Isso tudo tá no PowerPoint, depois a gente coloca. Peço desculpas a vocês, mas fugiu um pouco o controle aqui. Quando vocês ativarem o pacote do Bibliometrics, então, né, quem nunca usou, vai lá e instalar para ficar mais fácil, digita Bibliometrics aqui com X no final, e aí você vai instalar o pacote, aí do lado direito aqui você faz a marcação dele, e ele vai, à medida que estiver carregando, vai sair aqui as informações, no finalzinho do pacote, ele vai dar o comando para você, ó, BiblioShine. Então, ele fala assim, ó, use isso para chamar. Então, você vai fazer exatamente isso, ó. Vou colocar lá BiblioShine, abre e fecha parênteses, automaticamente ele vai abrir seu navegador com o vínculo que ele precisa, e aí qual que é a lógica? Qual quem usa o JASP, por exemplo, né? Tudo que eu estou fazendo aqui na tela, eu tenho facilidade porque eu estou apertando, mas o R está trabalhando para mim lá atrás, tá? Deixa eu só ver se eu consigo... Agora foi. Enquanto está abrindo, então, o que eu vou fazer? Lembra que a lógica que nós fizemos foi entrar na base de dados, Scopus ou Web of Science, no código em que vocês vão ter acesso depois. Se vocês descerem aqui, ó, se vocês quiserem fazer uma parte do que eu vou discutir com vocês agora via código, dá para ser feito aqui. Aqui embaixo, eu já deixei específico para vocês como é que vocês vão mesclar as bases para vocês conseguirem executar depois também. Então, se vocês quiserem fazer o procedimento, entrar no Scopus, gera os arquivos de vocês, tá? Depois você vai gerar o Web of Science. Aí, o que basicamente o script vai fazer? Ele vai importar as bases, ele precisa saber qual que é a natureza dos dados, se é dados do Scopus, ele tem um formato, se ele é do Web of Science, ele tem um outro formato, ele vai fazer uma conversão disso, como eu mostrei para vocês um pouquinho antes, em data frames diferentes. Depois ele vai criar um segundo data frame, em que ele vai olhar linha a linha, fazer a exclusão do que precisa, duplicada, e vai criar uma nova base, e aí você pode exportar como Excel, TXT, o que você quiser. Tá? O código já vai fazer isso. O único trabalho, para deixar claro, então, que vocês precisam é entrar nas bases separadas, não mexer na extensão do jeito que ele baixou funciona, e você faz a localização na tua máquina, roda o script em que ele vai gerar um arquivo único para você poder trabalhar, tá bom? Boa. Esse aqui, pessoal, essa aqui é a cara do BiblioShine. Como eu falei para vocês, qual que é a grande evolução que nós temos hoje na parte bibliométrica? Análise. Muito mais visual. Então, por exemplo, eu vou aqui na parte de dato, e vou importar alguma informação. Como você pode ver aqui, eu já vou ter algumas opções. Eu posso começar a buscar por linha, arquivos do próprio Biométricos ou alguma coluna. Eu vou clicar no primeiro, que, por exemplo, é importação por linha, porque já tem database pré-programado. Ó. Como eu tinha falado, acho que a Gislaine, salvo engano, a Gislaine aqui já tem um formato pronto para pegar o PubMed, por exemplo. Então, de novo, assim, o R está rodando lá.
mas a lógica do BiblioShare. Não precisa ficar preocupando com código, saber nada, tá tudo aqui. Então, eu vou escolher o Web of Science, que foi uma base que eu fiz só para a gente trabalhar aqui. Vou na minha máquina, que eu tenho que pegar o arquivo, salvar, não precisa alterar nome, não precisa fazer nada. Da forma com a qual vocês encontraram os dados, é a forma com a qual você vai importar, e depois é tudo com o próprio pacote do BiblioShare, ele que vai executar tudo, tá? Só para pegar o arquivo, tá levinho, só para vocês visualizarem. Como está ficando gravado, então, o procedimento, vocês vão ver que ele é bem simples. Exportei meus arquivos, eu vou pegar agora um arquivo TXT e vou fazer um upload. Bem simples. Também são poucas observações. Então, ele está processando. Então, o que ele está... Olha só, cara, o computador, quando quer passar vergonha, ele está imbatível. Vocês estão vendo aqui no cantinho inferior à direita, tá lá, ele está convertendo todos os dados. Então, tudo que a gente acabou discutindo é isso. Ele está pegando a base TXT, colocando naquele formato que a gente viu, que tem coluna, ponto e vírgula, ele faz isso tudo sozinho. Agora vai. Vocês podem ver que do lado esquerdo ali, ele está falando o número de documentos, que foram 50 inicialmente. Ele já começa a... Esse é rápido, tá, pessoal? No computador de vocês. Então, ó, essa aqui é a estrutura do data frame que eu tenho. DOI, que é o Digital Object Identifier, que é meio que um código único para cada artigo que você publica. Nome dos autores, os coautores, uma série de informações, enfim. Então, todas essas variáveis aqui é o que antes a gente fazia na mão. Eu ia lá no artigo, digitava. Aqui eu já estou fazendo tudo automatizado. E aí, o que eu convido vocês depois? É vocês se divertirem aqui, ó. Eu posso brincar, então, informações gerais da minha base. Eu vou mostrar só algumas, peço sinceras desculpas, não sei o que aconteceu com a minha máquina aqui, mas vocês podem... Tá com muita janela aberta, né? Tá puxando muito o desempenho. Tudo parado. Pelo menos o RStudio está indo aqui numa boa. Ponto assim, para vocês entenderem. Quanto mais complexidade vocês colocam na análise, então, se vocês querem muitos filtros, ou se vocês querem customizar muitos... sei lá, muitas dimensões ou muitos clusters, obviamente isso vai pesar bastante. Então, lembra que a gente, quando eu estava no R ainda, no RStudio, ó, aquelas informações gerais em que nós vimos, então a mesma lógica que a gente está tendo lá agora, só que a gente está vendo com a perspectiva totalmente mais visual. Outra informação também que eu posso pegar, em relação a citações por ano, então são coisas mais leves, assim, que ele vai conseguir fazer. São formas em que você pode tanto trabalhar por meio da visualização, mas você também pode visualizar por meio de tabelas. Por que isso ajuda? Um exemplo, muitos artigos hoje, eles estão começando a fazer o seguinte, você faz toda a análise bibliométrica, então se você tem toda a parte descritiva, autores, produção, revista, crescimento de citação e tudo mais. Um trabalho que alguns artigos têm feito o seguinte, ele faz todo o mapeamento e faz, por exemplo, sei lá, 2 ou 3 clusters. E aí ele vai discutir, a partir de cada cluster, a realidade que você tem. Então, eu posso vir aqui, pegar o tema que eu quero e faço lá 2 clusters. Eu escuto a partir da perspectiva teórica o que cada um dos clusters tem. E aí, como eu falei para vocês lá atrás, não tem a mínima chance de você deixar de ler. Porque você tem que ir lá na literatura. Só que, se eu vou só visual, eu não sei, por exemplo, qual artigo está dentro de cada cluster. Só que se eu vou aqui, por exemplo, em Table, eu consigo saber exatamente qual informação foi para cada cluster. Então, eu consigo saber de maneira unitária, quando eu for ler para montar a discussão de determinado cluster, que eu vou dar o nome que eu quiser, obviamente, eu já sei os artigos que estão lá dentro. Então, não precisa ficar, se eu montei 2, deram 4 lá, por exemplo, eu foquei em 2,
eu já sei exatamente o que eu tenho que ler, porque está dentro daquele argumento. Então, isso facilita muito também no planejamento aí da pesquisa de vocês, tá? Outro... E aí, só para fechar, porque realmente o computador não está ajudando muito, não. Você pode trabalhar, então, com um cluster, por exemplo, aí tem perspectiva de você analisar por meio de rede. Outra coisa que é legal aqui, os autores, você pode olhar os autores mais relevantes, os autores mais citados, que tem mais produção ao longo do tempo. Você pode olhar também aqui a localização dos autores, aonde eles estão mais vinculados, aonde que eles mais estão vinculados também. Depois eu posso vir aqui e olhar uma perspectiva mais estrutural. Eu posso olhar a evolução do mapa, então eu tenho algumas palavras-chave e vejo que, sei lá, em 20 anos, uma palavra antes era behavior, por exemplo. E agora, com medida que as coisas avançaram, você começa a colocar modeling behavior, por exemplo. Tudo isso você consegue visualizar. Você tem aqui, como eu falei, a perspectiva multivariada de fazer uma análise fatorial com os dados também. Posso fazer um gráfico de calor. Aqui você tem uma estrutura de fazer a cocitação da rede, ou também um gráfico dessa história em relação aos dados. E aqui tem uma colaboração também. E aqui você pode literalmente apertar assim, ó, o que é legal aqui também. Tem a rede dos dados, nuvem de palavras, palavras mais frequentes, quais são os trend topics também. Então, tudo isso facilita muito vocês a trabalharem. O que facilita e muito usar o BiblioShine, especificamente? Porque eu consigo trabalhar com filtro aqui e vou com muito mais facilidade do que ficar no código na mão lá, mexendo, sobe, desce e roda de novo. Então, tá vendo que aqui você consegue customizar todos os parâmetros da função. Para quem for mais curioso, eu sugiro que eu fiz isso no início. Baixa a documentação ali, né, consegue ver, para saber quais são os parâmetros e qual parâmetro vai influenciar na lógica do que você está analisando. Então, aqui é o tempo de análise, quantidade de palavras que estão frequentando, então tudo isso vai ter uma facilidade muito maior do que você vai trabalhar. Se der certo, é só mostrar um ponto, assim, que às vezes quando a gente está escrevendo, né, dificulta um pouco. Deixa eu pegar aqui. Em geral, quando a gente acaba trabalhando, escrevendo, você fala, puxa, eu tenho que levar um gráfico, eu tenho que levar as informações para o meu estudo, né, para o artigo, o que seja. O ponto bacana também do BiblioShine para o Bibliometrics é que você consegue, a imagem já está automaticamente feita, que te ajuda muito na argumentação. Por que eu até falei para vocês no início, qual que é a grande relevância de você trabalhar com pacote em que já tem muitas citações? Fica mais fácil para você conseguir, por exemplo, já saber quais são os gráficos mais usados para o pacote. Então, isso ajuda. Então, aqui, ó, eu quero saber as afiliações. Então, quando eu coloquei Data Science e Marketing. Então, a universidade que mais tem produção, por exemplo, é a Universidade de St. Gallen, por exemplo. E aí você consegue trabalhar e fazer recorte. Então, aqueles pacotes que a gente trabalha com ggplot da vida, você consegue montar aqui também, tá? Mesma lógica. E isso você consegue exportar. Quer ver? Vamos pegar aqui em documento. Estou achando que o pessoal aqui sai do Netflix. Então ele faz a nuvem de palavras. Em geral isso é legal, porque você vai, pega essa imagem aqui, por exemplo, e já leva lá para o seu artigo. Então toda Isso. Então toda essa parte aqui, ela fica muito mais fácil para você conseguir operacionalizar por meio do seu pacote, por meio de tudo que você estiver customizando. E assim, se alguém tiver, por algum motivo, alguma dúvida com o próprio Bibliometrics, você não precisa saber literalmente programação, não precisa se preocupar com nada. Você está olhando especificamente para as informações gerais que você tem, e aí você vai se inspirando em como vai fazendo toda a questão da própria customização. O que eu, assim, como sugestão para vocês... Conhecia não, muito interessante. Serve até para text mining também, né? Isso. Eu acho que eles vão chegar, talvez mergulhar um pouco mais nisso. Hoje, não tanto. Tem algumas informações, mas ajuda muito. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Só que assim, talvez se alguém tiver algum, sei lá, não gosta, dificulta um pouquinho, porque quando você gera a imagem, já gera inclusive com a imagem deles. Pega aqui.
Mas isso ajuda muito, a gente não precisa ficar tão preocupado com a estrutura ou com a forma que os dados são gerados. Sensacional. Muito bom. Professor, a gente tem uma dúvida aqui, ó, do cara. Ela falou, professor, você pode me lembrar lá no CAF como que exporta para um arquivo? Então, Caio, a exportação não é necessariamente no café, dentro da base de dados, tá? Se você jogar no Google café, periódicos, CAPES, você vai chegar na tela dentro da periódicos CAPES que te habilita a acessar a base. Depois que você acessa a base, você escolhe Web of Science ou Scopus, que foi o que nós falamos. Quando você estiver lá dentro, e aí você vai exportar. A minha sugestão, eu vou voltar para cá, quando vocês estiverem fazendo essa parte mais operacional, não esqueçam, não fujam de visitar o site. Então, por exemplo, aqui eu coloquei em ver, entre no site, esse aqui é o menu que vocês vão encontrar na parte superior. Então, se vocês clicarem aqui em documentos, tutorial do Biblioshine e slides. É sempre atualizado. Ele vai mostrar como que você entra na base, como que você aplica o filtro, como que você exporta, como que você importa, como que você customiza. Então não tem como falar assim, puxa, mas perdi. Volta aqui, são acho que de 80, 90 slides, que eles são muito minuciosos, mas você vai ter sempre um guia para trabalhar. Aí depois eu sugiro também, por fim, vocês entrarem aqui, verificarem publicações, de repente na área de vocês, como é que está sendo usado, para inspirar na parte de análise. E aí, para fechar, se alguém, de repente, fala, poxa, eu queria trabalhar alguns outros softwares também, point and click gratuitos, tá? Isso é o mais importante. Dois pesquisadores ali da Europa, eles criaram esses dois programas, que também são point and clicks para trabalhar. Usado muito esse da direita aqui, que é o Voz Viewer, porque se você, por algum motivo, tiver dificuldade para trabalhar com R, por algum motivo, o Voz Viewer faz essa parte toda descritiva também em alguns cliques. Então, facilita também, é bastante aceito na literatura. E o CityNet, que está do lado de cá, ele é muito bom para você ver as redes que tem entre palavras-chave, temas, dentre outros pontos. Tá? Então, são softwares também gratuitos aí que podem acabar ajudando. Tá? Bem, Thiago, te peço, cara, sinceras desculpas, eu não achei que ia travar desse jeito, a ideia era Nada que rodando isso, com vocês tranquilo, acontece. do, Acontece, né? Às vezes o R não colabora, às vezes não tem jeito. O computador, às vezes, também não. Já está há muito tempo aí, já está ali no bagaço, né? E tu liga uma live ali com ele, com umas janelas abertas, já dá ruim já. Faz parte, não tem problema. Mas Ainda bem que aqui, tinha ó. o Biblioshine, né? Que é uma Exato. biblioteca fantástica, eu fiquei impressionado aí, muito, muito boa, né? Os autores estão de parabéns, eu nem conhecia, né, esse pacote, achei muito interessante, né? Vai ajudar demais a galera aí que vai mais para essa parte acadêmica, né, e tudo mais, e muito legal mesmo, parabéns. Muito Mas é bom. assim, se me permite, assim, não só a parte acadêmica, se você quiser estudar um pouco mais sobre, sei lá, eu estava vendo a live anterior sobre regressão multinível, colocar lá como palavra-chave multilevel regression, sei lá, em marketing, por exemplo, você consegue saber É artigos com verdade. muito mais facilidade, você ficar no Google acadêmico horas e horas tentando achar artigo. Aqui você filtra Verdade. com mais facilidade. Só uma Boa. última dica, sempre quando vocês forem usar o pacote, principalmente se algum motivo vocês não tiverem uso habitual do R, é interessante vocês instalarem o pacote com as respectivas dependências, porque ele usa, obviamente, outros pacotes. Se vocês não terem problema aí, não está funcionando, não esqueça sempre de colocar a dependência, mas se vocês entrarem de novo no site do Bibliometrics, você tem lá um FAQ. Também, os erros que você tiver, se você for lá, já vai ter solução também. Então não esqueçam de ir para lá e para cá, fazer uma forma de vocês conseguirem ter as respostas necessárias. Sensacional, parabéns. O pessoal interagiu demais aqui, o pessoal gostou muito, né? Olha aí, a Josilei falou demais desse Word Cloud, né? O João, isso foi muito interessante, né? O assunto e tudo mais. A gente teve aqui, ó, a Gislene, muito bom, obrigado, professor, excelente, professor Ricardo, Marcos, muito legal, vou usar. Bom, maravilha, ó. Já ganhou mais um usuário aí, mais alguns usuários
para brincar aí com bibliométricos, né? Show de bola. E a gente, então, vamos fechar aqui com duas perguntinhas aqui, que a gente estava... A Fabiana, ela perguntou, já vi estudos cientométricos, talvez, né? Publicados como artigos originais, assim como revisão. Qual a sua opinião sobre? Deixa eu ver se eu consigo entender, Fabiano. Estudos cientométricos publicados como artigos originais. Você está dizendo estudos que discutem a perspectiva mais metodológica ou perspectiva analítica? Porque, assim, se você pegar o próprio journal que saiu, esse artigo que eu falei para vocês, Cientometrics, você vai verificar que eles acabam discutindo a ciência da cientometria, tá? Agora, se você está falando de artigo original, talvez seja uma outra perspectiva. Quando você vai submeter um artigo, lá no finalzinho tem o tipo do artigo. Você tem artigos que chamam empíricos alguma coisa, mas em sua grande maioria, a categoria, o tipo que se coloca são artigos de revisão de literatura. Tem esse recorte um pouco mais específico, mas vai depender bastante da revista com a qual você vai enviar. Uma sugestão que eu sempre dou é olhe a revista-alvo e veja como eles fazem as categorizações. Às vezes algumas revistas podem trabalhar com a parte mais descritiva, outras gostam bastante do cluster, então dá uma olhada em relação à utilização. Boa. E o André Trajano perguntou, mas poderia falar qual a diferença entre a análise bibliométrica e a revisão sistemática da literatura? Bem, de maneira geral, a análise bibliométrica, isso que eu mostrei para vocês, é muito mais a perspectiva quantitativa. A revisão, em sua grande maioria, ela parte de uma perspectiva muito mais de leitura, muito mais, a certo ponto, qualitativa. Então, você vai encontrar livro que tem revisão sistemática, uma das etapas dela é a parte analítica. Hoje, essa lógica de revisão, ela passa para a questão de linguagem de processamento natural para justamente otimizar a questão da revisão. Tem um artigo, por exemplo, do professor Eduardo Francisco, ali da GV de São Paulo, ele tem um artigo que ele fez uma revisão, acho que de 20 anos, de uma revista chamada Administração de Empresas, chamada RAI. Ele usou a técnica de data mining com perspectivas espaciais para conseguir fazer toda a junção entre a produção, a parte... ele leu uma pancada de PDF e, como resultado, ele conseguiu encaminhar como é que a revista estava avançando. Tá? Então, tem perspectivas diferentes para você conseguir chegar no resultado também. Literalmente, quanto mais ideias você tiver, tem um avanço nesse sentido. Boa. Show de bola. E também, deixa eu ver aqui... o Ítalo ele fez uma observação aqui. Antes de rodar o BiblioShine, acho importante verificar os dados e metadados, trabalhos duplicados, ausência de metadados. Então, se você rodar o script ali, você já vai excluir os duplicados. E aí você tem a limpeza dos dados. Quando você chegar no BiblioShine, está tudo limpo ou tudo tranquilo. O script funciona numa boa, não vai ter problema não. Se você estiver agoniado e falar assim, nossa, eu não vou dormir enquanto eu não fizer isso, vai no Google e joga lá merge, né, que é junção merge, WOS, que é Web of Science, e Scopus. Então, MRGE, né, o merge em inglês, o WS, que é a base, e Scopus. Se você jogar isso, você vai achar script já na internet. Então, se você falar, não conseguir dormir sem fazer isso hoje, vocês conseguem script, já consegue rodar e fazer todo o olhamento com tranquilidade. O mestre Egbo, Fabiana Gonçalves, Bibliometria, Simetria Brasil, Infraestrutura, o quê? Para avaliação de pesquisa científica era do Big Data. Acho que ele deu uma dica de algum artigo, deixa eu ver aqui. Professor, qual é o mesmo formato que eu exporto lá no Web Science, que o BiblioShine lê? Sempre texto original, ou em inglês é plain text, a extensão que você vai exportar na hora de você levar para o BiblioShine. Beleza. Show de bola, então, pessoal. Então, agradeço aí mais uma vez o professor Limonge, né? Sempre um prazer tê-lo aqui conosco, né? Foi sensacional, acho que serve não só aí para a parte acadêmica, né? Como o professor falou, né? Como também revisar temas aí que você está interessado em estudar de acordo com algum escopo, né? Alguma área de interesse, né? Achei bem legal essa dica, né? Vou levar essa dica aí, né? Vou usar
o Bibliometrics aí para fazer umas brincadeiras aí também, para ver algumas coisas em marketing que me interessam também, né? Achei muito legal. Obrigado aí mais uma vez, né? Agregou bastante, né? Vamos fazer aí um certificado 5 estrelas para o mestre, né? Com certeza o mestre Eric vai fazer um certificado aí 5 estrelas para o Solimonge. E quem quiser também o certificado, a gente está gerando, né? E quem já preencheu a primeira palestra não precisa preencher a segunda, tá? Mas quem ainda não preencheu e quiser preencher para ganhar o certificado, é só colocar aí, né? Também terão premiações, né? E queria deixar a dica também, né? Que a gente está com as inscrições aí da comunidade de estatística abertas, turma 16, né? O professor Limão está lá com a gente também, né? Está lá desde o início praticamente, né? Já desbravou lá, todos, já ajudou para caramba os alunos lá, né? Então, é uma comunidade muito colaborativa. Desde o Estatifísico. É verdade, desde o Estatifísico ele está aqui com a gente, né? Muito bom, sensacional. E, cara, sucesso, né? A live foi incrível, né? O pessoal interagiu, gostou demais, o pessoal tá rasgando elogio aqui até agora, né? E convido vocês também a participarem aí do evento, né? A gente vai fechar o evento no dia 30, né? Então ainda tem muita coisa para rolar aí, né? Tem mais 7 dias de evento, né? 14 palestrantes, né? E tem muita coisa boa pela frente, né? Então, obrigado aí mais uma vez, professor Limões, volte sempre e tamo junto, galera. Vai estar, né? O professor Limões vai disponibilizar, a gente vai colocar lá no blog, no site da comunidade estatística, www.comunidadestatistica.com.br, na parte de blog, tá? Então vai estar lá, mestre Eric que vai colocar aí para vocês. Valeu? Então, valeu. Um abraço aí, mestre. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Estou à disposição. Missão cumprida. Sucesso. Valeu. Valeu.